Eu vou fazer um pedido para vocês. Perguntem aqui embaixo as suas dúvidas, gente. Tem gente, eu fico sabendo de relatos de algumas pessoas que têm várias dúvidas e não conseguem, ou não tem tempo, ou não conseguem parar para escrever. Tirem um tempo, escreva suas dúvidas aqui embaixo que eu vou dar um jeito de te responder. Isso vai me ajudar o canal a crescer, né, gente? A gente precisa divulgar, continuar divulgando. O comentário de vocês é uma das maneiras que o YouTube vai enxergar, que vai ver que o que eu estou passando para vocês tem relevância. Muito obrigado. Vamos ao vídeo. Olá! Muito bem, meus irmãos. Sabe que às vezes eu me pego, né? Eu me pego em dúvida sobre o que eu vou escrever para vocês, porque na minha cabeça passa muita informação. E eu hoje não sabia sobre o que eu iria escrever. E aí me dei conta, né, de tudo que eu estou vendo, que está acontecendo ao redor do planeta, nos perfis das redes sociais que eu acompanho, aquilo que eu consigo. E eu resolvi escrever sobre o processo da reforma íntima, da qual a gente vem falando já há algum tempo, mas de um ponto de vista físico, o que acontece com a gente aqui, como, o que, por quê, quando fazer, né? Por que a gente tem um limite para fazer isso? Então vamos lá, vamos ao texto. Tenho acompanhado as redes sociais de todo mundo que eu posso. Vejo muita coisa postada que responde uma pergunta que muitos, depois de um tempo, fazem, porque se dão conta de que a coisa não está boa. Por que o mundo está assim? Bem, a resposta está escancarada nas redes sociais e sites de relacionamento. Posts que mostram pessoas felizes em um mundo que, se formos adentrar, veremos que de fato não existe. Pois está apenas na ilusão de quem o criou. Mas quem o criou? Aquele mesmo ser que postou as fotos ou os ditos escritos que ali estão. Os posts, os brindes, as taças, os beijos, as festas, os copos e os corpos, as paisagens capturadas nos passeios, em sua maioria, apenas demonstram a fuga do ser humano de si mesmos. Há aqueles que vão dizer, mas eu não estou fugindo, apenas estou vivendo a vida. E quem disse que este não é um jeito de viver? A questão é que você pode viajar o mundo e adiar o enfrentamento daquilo que carrega dentro de si. Mas este enfrentamento virá. A questão aqui é, você estará preparado? São várias as questões que aparecem no decorrer dos dias quando nos propomos a mudar. No decorrer dos próximos vídeos, vamos tentar responder algumas. Por exemplo, eu preciso parar de fazer o que estou fazendo na minha vida para realizar as mudanças? Começamos com a elucidação dos primeiros enunciados deste texto. As pessoas fogem do enfrentamento, pois estes não são fáceis. Olhar para suas questões e descobrir quem você é algo indescritivelmente doído. Vai por mim, eu sei disso. Descobrir que você não é aquele anjo que pinta para os outros e que tuas posturas de vida te levaram a cometer erros que acabaram com o que poderia ser a tua felicidade, dói demais. Por isso a opção de entrar no carrossel de relacionamentos,
pulando de um para outro, sem ter a coragem de encarar seus problemas e resolvê-los. Mas o que tem a ver os relacionamentos com isso? Bem, pessoas novas, problemas novos. O foco é outro, até que não seja mais. Aí, o teu problema aparece novamente e você vai entrar na questão que te fez mudar de parceiro ou parceira novamente. Veja, o problema é teu e não vai embora se não for resolvido. Mas o problema estoura sempre nos relacionamentos? Sim, gente. Porque não há entendimento de resolução, mesmo que o problema não seja relacionado ao teu relacionamento atual. Pode ser um problema com dinheiro, por exemplo. Se você não sabe lidar, acaba se enrolando todo e vai estourar onde? Sempre acaba estourando nos teus relacionamentos, sejam eles de amizade, familiares, amorosos, de negócios, tudo acaba virando do avesso. Então a melhor opção para a maioria é seguir adiante e não consertar o que está quebrado. Chega um momento, depois desse rolê todo, que a consciência vai bater, pelo menos para aquele que tem sua origem na luz. Bem, quando isso acontecer, você precisa estar atento a algumas questões. Digamos que você ainda é novo, tem lá seus 30 ou 35 anos. Bem, se você encarar suas questões de forma a resolvê-las, com certeza você conseguirá, se assim quiser e merecer, pelo teu esforço pessoal, abrindo mão do que te consome, sublimar tuas questões que até então só te deixaram mal em vários momentos da vida. Mas por que esta idade como exemplo? Porque aqui o seu corpo físico ainda tem força de recuperação e com certeza, se cair uns tombos fortes, vai suportar a carga energética retirada, que conforme falei no vídeo anterior, faz parte da simbiose que o ser humano faz, da sua energia com a carga que traz e a carga que adquire aqui. Já quando você tem na faixa dos 35 a 45, bem, vai depender do que você fez para manter a saúde física e mental, durante o período em que esteve no carrossel da vida. Se você despertar neste momento, considere da seguinte forma: se você é um sedentário, terá que correr atrás de uma academia, fazer caminhadas, procurar um médico para os check-ups, para restabelecer sua saúde física e alinhar sua saúde mental. Enfim, levantar sua imunidade, pois o processo é traumático e você sofrerá muito com isso. Claro, isso quer dizer que você ainda poderá aguentar a pancada tranquilamente, desde que não tenha doenças graves. Aí, os processos poderão ser executados de forma tranquila pelos teus mentores. Dos 45 anos em diante, bem, você já começa a perder o vício do corpo e precisa correr atrás para manter a energia por mais tempo, para que possa começar seu processo e ir bem nele até os 55 anos, sendo que com 50 já fica tarde para realizar toda a manobra que precisa ser realizada. Veja, a partir dos 50 anos, e eu estou sendo generoso, seu corpo perde a energia. Se você ainda está ligado nos campos de vampirização, e a maior parte das pessoas ainda está, o corpo começa a se debilitar de uma forma muito rápida e será muito extenuante para você suportar o processo.
mental e fisicamente. Mesmo com uma cabeça preparada para isso, a questão aqui é física. Seu corpo não suporta mais os baques e as pressões exercidos pelo espírito, para que as sombras deixem o seu corpo. Todo este processo é uma luta de troca de energia. Quer dizer, quando você quer a luz, existe uma pressão do espírito para que a sombra saia do seu corpo, pois você não aceita mais a sombra andando contigo. O teu corpo precisa ter força para conseguir suportar esta pressão. Meus mentores chamam de pressão espiritual. Aí, o que posso te dizer, meu amigo, minha amiga, é que se você chegou nesta idade mais avançada e não fez nada dos processos da reforma íntima ainda, eles serão muito, mas muito mais leves e dosados pelos mentores, pois a pressão corpórea movimenta muito. Você não conseguirá realizar todas as limpezas enquanto encarnado. A não ser, claro, né, gente, se você tiver uma saúde de ferro e o teu corpo veio preparado para viver mais tempo. Então você vai ter energia sim, né? Mas a maioria de quem está encarnado não tem isso. Em alguns casos, você adoecerá para realizar o processo, já que a doença é um dos meios de expurgo energético que o corpo assume, quando a limpeza precisa acontecer, pois está programado para isso. O detalhe aqui é que se você aceitar o processo, auxiliado pelos mentores, ele será amenizado e orientado, o que poderá minimizar e muito a dor e acelerar o entendimento e a compreensão. Outro fato que pode ocorrer é que, se você não conseguiu se limpar até determinada idade, os mentores te retiram do corpo e te dão outra encarnação, desta vez compulsória, quer dizer, sem opção de escolha, já que você precisa terminar o que veio fazer ou o que começou na vida anterior. Bem, respondendo à pergunta, para fazer tudo isso que falamos, é óbvio que você precisa mudar muita coisa na sua vida para conseguir realizar suas limpezas. Caso contrário, não terá como. Eu te digo, a mudança é profunda e o teu jeito de viver e se relacionar vai mudar muito. Então eu te digo, tudo na tua vida vai mudar, mas o resultado, bem, este vai ser gratificante. É o que eu posso te garantir. Agora, eu te digo que a hora certa para enfrentar teus demônios e infernos pessoais e realizar a reforma íntima é enquanto você tem força e saúde para tal. Isso irá te garantir um envelhecimento saudável, ou mesmo um desencarne tranquilo antes de envelhecer, já que desta forma você está eliminando as energias que te puxaram para uma encarnação aqui na Terra, do teu campo energético. Mudando a vibração e completando a tarefa, não tem mais necessidade de estar aqui embaixo, sofrendo os comezinhos humanos. Nada mais são estes comezinhos do que ilusões criadas por nós e aproximadas pelos mentores para que possamos encarar nossas próprias faltas cometidas nesta e em outras vidas. Esta é a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário e, gente, pergunte que eu vou te responder com toda certeza e com o maior prazer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu te aguardo no próximo. Vem comigo, vem bater um papo.